Salve, salve, candidato! Bem-vindo. Vamos conversar sobre compreensão e interpretação de textos analisando questões da banca Consulplan. A gente sabe que nos dias de hoje rolam até brincadeiras com relação a essa história de interpretação de textos, porque nas redes sociais a gente tem percebido algumas extrapolações. O sujeito escreve sobre A, aí alguém vem comentar sobre B. O sujeito fala X, a pessoa apedreja o sujeito acusando a pessoa de ter dito Y. Então tá meio confuso, tá meio estranho. Tem até um meme, você deve ter visto, que é um anúncio, um rapaz anuncia. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo. Logo mais no evento da pracinha eu vou vender um bolo de chocolate, chegarei lá por volta das 19 horas e ficarei ao lado do jornaleiro, da banca de jornal, uma coisa assim. Aí vem os comentários, já viram isso? Vem os comentários. O bolo, ele fala no cartaz, né, no anúncio. Bolo de chocolate a partir das 19 horas ao lado do jornaleiro, uma coisa assim. Aí a pessoa pergunta, o bolo é de quê? Aí vem o outro, que horas eu te encontro lá? Você vai ficar em que local? Fazendo uma brincadeira, claro que exagerada, mas o exagero é um traço do humor, né? No sentido de sinalizar como as pessoas estão desprezando aquilo que elas leem, né? Elas passam os olhos, não assimilam, não absorvem o que está ali e já começam a estabelecer conclusões, fazer acusações, questionamentos, colocar em xeque algumas coisas que nem estão no texto. Então essa onda de exacerbação, polarização e principalmente de dificuldade de entender o que se lê, de se ater ao texto, de não fazer deduções que o texto não permite, essa onda precisa, claro, ser contida e, evidentemente, você, candidato, vai fazer uma prova de concurso, você não pode fazer parte desse grupo de jeito nenhum. Existe uma necessidade de ser ponderado, equilibrado, principalmente quando você redige um texto para o examinador avaliar e também quando você lê o texto que a banca coloca lá para você. A banca trabalha com textos opinativos em muitos casos. Num texto opinativo você não pode de jeito nenhum discutir com o autor do texto. Entenda bem o que eu vou dizer. Você tem todo o direito de discordar do que o autor do texto está dizendo. É um direito seu. Discorde à vontade dele. Mas não leve isso para as questões da prova. Não debata com o autor do texto, não marque a opção que satisfaz a você, marque a opção que corresponde ao que o texto diz. Muito importante para você não perder pontos nas questões de interpretação e compreensão textual. Há casos em que o gabarito fornecido pela banca não convence, você tem o direito de discordar do gabarito, você pode alegar que não encontrou aquilo ali no texto, que você não viu daquela forma. Raríssimos os casos em que isso ocorre. Normalmente, o gabarito é sustentado pelo texto sim, a Consulplan fornece um gabarito digno, coerente, consensual entre os professores de língua portuguesa. O que acontece muitas vezes é uma certa resistência a querer, né, para enxergar aquilo que está no texto e querer forçar uma barra para justificar uma coisa que não está no texto. Então não vamos fazer da exceção um caso aqui e outro lá em que a Consulplan se equivoca no gabarito das questões de texto. Não vamos fazer disso a regra. Se você já assistiu a outras aulas deste curso, você já percebeu que eu faço críticas constantes à Consulplan em relação a alguns gabaritos de algumas questões de gramaticais, por exemplo. Ela é bem capenga em algumas áreas, colocação pronominal, inventa uns gabaritos, né, nada a ver. Às vezes, quando pede classe gramatical, ela está trabalhando função sintática, quando está trabalhando função sintática, fala de valor semântico, tem erro de concordância no enunciado. A gente já comentou isso nas outras aulas, nas outras gravações. Mas em relação à parte de texto, normalmente a Consulplan vai bem, elabora questões bem feitas, digamos assim, e vamos ver quais são as ferramentas que você pode usar para não errar essas questões. Bom, o examinador, normalmente, ele segue alguns roteiros ou algumas estratégias. Ele segue aí algumas
dicas, digamos assim, na hora de elaborar as perguntas. Não é uma coisa aleatória, que vem da cabeça dele. Muitas vezes tem um roteiro. Esse roteiro, ele contempla tanto a formulação da pergunta como a oferta das opções que você terá de analisar, né? A, B, C, D ou A, B, C, D, E. Por exemplo, é muito comum um texto, ou quando um texto trabalha dois elementos, né? Vamos imaginar um texto falando de uma determinada época, como era a sociedade carioca nos anos 50 e 60 do século passado, como é hoje. Digamos, né? Eu estou aqui dando asas à imaginação e falando coisas aleatórias, mas você entende que é só para ilustrar. Então, o autor do texto está discutindo dois projetos, está falando de uma visão sobre o trabalho da polícia que contempla uma polícia, digamos, justiceira, uma polícia que tem mais que matar bandido mesmo, e uma outra visão que já enxerga a polícia como uma instituição para respeitar, né, o Estado democrático de direito, respeitar os direitos da pessoa, a despeito de onde a pessoa mora ou não, da cor da pele ou não. Então, uma visão mais bélica, uma visão que quer a polícia, né, matando mais do que já mata, e uma visão que já quer repensar o papel da polícia. Então você tem lá o autor trabalhando dois pontos, e é importante frisar, é importante deixar claro, até aproveitando que existe essa tendência à polarização, candidato, fazer críticas a uma instituição qualquer não significa ser contra essa instituição, não significa desejar a extinção dessa instituição. Se você faz críticas, por exemplo, ao Congresso Nacional, isso pode significar uma visão de que o que está acontecendo lá, no seu ponto de vista, não deveria acontecer e as coisas deveriam ser diferentes. Não significa que você queira que o Congresso Nacional acabe, certo? Pode até ser o caso, mas pode não ser. Então, fazer críticas a uma instituição não significa ser contra esta instituição. Se eu faço críticas, por exemplo, à polícia militar, não significa que eu seja contrário ao policial militar. Muito pelo contrário, pode ser que eu seja tão a favor que eu esteja preocupado com o estado das coisas, né? como anda. Então, se a gente tem uma polícia que mata muito, mas que também morre muito, morre demais, é preciso repensar esse papel aí, é preciso repensar algumas coisas. Então, nós temos dois tópicos apresentados pelo autor do texto, e é claro, quando o autor do texto fala sobre tópico A, tópico B, ele vai colocar atributos acerca de um, atributos acerca de outro. Então ele vai dizer que isto aqui, por exemplo, é louvável, isto aqui é interessante, isto aqui é desejável, ou não. Ou vai dizer que isto aqui é louvável, isto aqui não. Fica muito claro que a estratégia é a seguinte: termos que se referem a B aparecem numa opção qualquer lá que a banca oferece, fazendo referência a chamada transferência de atributos. Então, se você, por exemplo, tem lá o autor do texto dizendo que o governo, né, vamos imaginar que ele diga isso, o governo em desarmonia, digamos assim, em desarmonia com as necessidades do povo. Então, o governo, em desarmonia com as necessidades do povo, estabeleceu, ou lançou, ou propôs, enfim, estabeleceu um projeto, estabeleceu alguma coisa qualquer. Veja, a banca normalmente pega isto aqui e transfere esta informação que diz respeito ao governo, a banca pega esta informação que diz respeito ao governo e joga para cá. Então você vai ver lá numa opção, é correto afirmar que, de acordo com o texto, pode-se dizer que, o autor afirma que, é correto inferir que, enfim. Eles vão colocar lá alguma coisa dando conta de que é um projeto em desarmonia com as necessidades do povo. No texto não é o projeto que está em desarmonia, é o governo.
Então tome cuidado com isso. É óbvio que eu estou sendo extremamente grosseiro na ilustração e o examinador faz isso com muito mais sutileza. Mas é óbvio que se eu quero escancarar algo para você, eu não posso ser sutil. Então eu vou ser bem rasteiro aqui na apresentação da ideia que é utilizada pelo examinador para que você enxergue isso, ainda que na prova, ainda que nos textos aos quais você vai ter acesso, ainda que isso venha de forma mais sutil. Tá certo? O examinador tem que dar uma maquiada, né? Ele não vai escancarar. Mas preste bastante atenção aos atributos que o autor do texto apresentar em relação aos substantivos, aos termos que ele coloca em foco, que ele coloca em destaque. Então, ele está falando aqui do governo, da sociedade e dos empresários. Quais são os elementos que ele coloca em relação ao governo? A, B e C. Pega lá e anota. A, B e C em relação ao governo. Sociedade. Sociedade já é D, E e F. Não pode aceitar E para o governo, porque E está para a sociedade. E os empresários? G, H e... Não pode aceitar H para o governo. H é para os empresários. Certo? Então, muito cuidado com isso, porque é uma estratégia recorrente, é algo comum. E se você ficar ligado nisso, você evita algumas derrapadas na prova. Correto? Outra estratégia muito manjada é a inversão de causa e efeito. Sempre que perceber, sempre que observar uma relação de causa e efeito no texto, anote bem, se for necessário até escreva ali do ladinho, no verso da folha, o fato causador e o fato causado. Normalmente a banca inverte isso, atribuindo ao que é efeito a noção de causa e, claro, ao que é causa a noção de efeito. Então tome cuidado, muito cuidado, para não aceitar essa inversão de causa e efeito. Se, por exemplo, o autor do texto defende a ideia de que, por exemplo, isso já caiu numa prova, vou dar até um exemplo que já caiu numa prova, ele estava falando de dois... Era até um texto, não era nem opinativo, não era nem um texto argumentativo, opinativo, era um texto até expositivo, era uma informação. A informação dava conta de que o candidato A, disputando uma eleição contra o candidato B, né, dois candidatos disputavam uma eleição, disse que o candidato A começou a cair nas pesquisas. E ele começou a cair nas pesquisas e passou a atacar o seu adversário. Você sabe que isso é muito comum em época eleitoral, né? Quando temos dois candidatos disputando um cargo, geralmente segundo turno, acontece muito isso. As pesquisas são divulgadas, aí o fulano tem 40% das intenções de voto, o Beltrano tem 20%. Aí Beltrano começa a enlouquecer, a pensar numa estratégia, até porque o período é curto, né, entre o primeiro e o segundo turnos. A pessoa começa a pensar numa estratégia para poder ultrapassar lá o seu adversário. E muitas vezes os nossos queridos e amados políticos, né, que merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho, porque são geniais, fantásticos, eles usam a estratégia de atacar aquele que está na frente. Ou seja, eles não apresentam propostas, não discutem soluções para os grandes problemas da sociedade, do povo. Não, eles ficam atacando. É aquele nível mais rasteiro que... Aí você tem lá, ele começou a cair nas pesquisas e passou a atacar o adversário. Aí o que a banca fez na prova? É correto dizer que o candidato A caiu nas pesquisas porque passou a atacar o adversário. Percebe como ela subverte isso? Ele não caiu porque passou a atacar o adversário, ao contrário. Ele passou a atacar o adversário porque caiu, está lá no texto. Parece aquela loucura, você que é um pouco mais experiente, mais vivido, deve se lembrar de uma campanha publicitária que dizia: Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? É uma brincadeira, né, que a agência fez lá com pegou de tal forma que isso aí foi lá nos anos 80, 90 do século passado, até hoje as pessoas lembram isso. Aí é uma brincadeira da agência, da publicidade, né? O biscoito vende muito, por isso que ele está sempre fresco, ele está sempre fresco porque vende muito. Não interessa a resposta nesse caso. Mas não é o que acontece nos textos, até porque você precisa de uma resposta, né? São textos objetivos, as questões são objetivas, não necessariamente os textos. Então, atente para isso. O que é causa, provoca. O que é consequência é provocado. Não aceite essa subversão ou essa inversão, né, que a banca costuma fazer, tá certo? Cuidado com as extrapolações também.
Uma vez a banca estava falando de um projeto que tramitava no Congresso, e a banca é sutil, né? Ela falava que havia uma luta para a aprovação do projeto tal. Né? Não lembro agora qual é o projeto aqui, mas também não faz muita diferença. Então havia essa informação no texto. Parte da sociedade ou parte dos parlamentares, não lembro, parte da luta pela aprovação do projeto tal. E aí, numa determinada opção, eles botaram assim, parte da sociedade luta pela criação do projeto tal. A luta não era pela criação, porque o projeto já existia, já estava tramitando. A luta era pela aprovação. Então, às vezes, são palavras que a banca muda, que podem também servir aí de referência. A questão de trabalhar também com negação e afirmação, isso é muito comum. Né? Às vezes são expressões equivalentes e às vezes a banca pode confundir ou tentar confundir você com relação a isso. Né? Então, se ele, por exemplo, diz lá que tal situação traz menos impacto, a banca pode dizer que tal situação não traz mais impacto. Dependendo do caso, não vai ser a mesma coisa, tá? Porque existe uma diferença entre estagnar, aumentar e diminuir. Né? Então, se eu falo para você que isso não trouxe mais impacto, pode ser que a coisa tenha ficado estagnada. Isso não legitima dizer que, então trouxe menos impacto. Não, não trouxe mais. Não significa necessariamente que trouxe menos. Porque pode haver aí uma estagnação. Então, são sutilezas aí que a banca faz e nada melhor do que a prática. Nada melhor. Nessa parte de interpretação de textos, inclusive já me perguntaram várias vezes isso. Alexandre, você tem aí uma indicação de um livro que pode me ajudar, que eu posso usar para poder fazer bem as questões de interpretação de texto, de compreensão? Não tem livro, tem prática. Você tem que resolver questões sobre o assunto, você tem que treinar. Pegue provas, de preferência da banca que vai organizar o seu concurso. A gente está falando aqui para quem vai fazer concurso da Consulplan. Pegue provas da Consulplan, há várias disponíveis aí na internet. Pegue os textos, leia com atenção, marque, observe o que a gente está comentando aqui, o que a gente vai comentar avaliando os exercícios. Treine. Errei essa questão. Por que eu errei? Qual foi o vacilo que eu dei? Qual é o gabarito? O gabarito é esse. Mas eu não estou achando isso aqui, eu acho que é outra coisa. Será que tem alguma coisa que eu vi errado aqui? Releia, preste atenção, veja o gabarito. É assim que faz. Não tem não tem que inventar a roda. Tem uma série de dicas para você, um livro para você interpretar bem. Não, é praticando. Até porque os livros disponíveis no mercado com essa intenção, né, interpretação de textos para concursos, como interpretar textos, esses livros nada mais fazem, né, os autores pegam vários textos, colocam lá as questões, os textos, as questões e comentam o gabarito. É um comentário de gabarito. Não há muita coisa fora disso. Então, pratique. Quanto mais você praticar, melhor. Certo? Então a gente vai começar a praticar. Vamos ver, separei 10 questões, são 3 textos variados, né? Primeiro texto é um texto dissertativo opinativo, dissertativo argumentativo, né? Que apresenta uma opinião muito interessante. O segundo texto é uma crônica, algo mais leve, com um traço de ironia, característica do Veríssimo. E o terceiro é um parágrafo bem pequenininho do Ferreira Goulart, fazendo alguns questionamentos quanto ao uso da língua portuguesa. E aí 10 questões no total para a gente poder conhecer um pouco mais as estratégias da Consulplan. Vamos então ao texto aí na sua tela. Temos a capinha para você saborear. E agora sim, o texto que a Consulplan trabalhou, ofereceu aos candidatos num concurso que ela organizou. Diz assim o título: A importância da família estruturada. Esse título já é importante, candidato. O título contém um substantivo, família, e contém um adjetivo, estruturada. Não é qualquer família. Segundo o título, é uma família estruturada. Um substantivo e um adjetivo. Ok? Vamos pensar juntos sobre isso numa pergunta que virá aí. Vamos ao texto. Eu vou fazer a leitura aqui como eu faria se estivesse no seu lugar fazendo a prova. Tá ok? Vai demorar muito, porque você vai ficar enrolando aí, comentando. Não, é mais para você enxergar e digerir bem o texto, o que o texto diz. Vamos lá. Primeiro parágrafo, um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado revelador. É evidente que eu fico curioso por saber que dado é esse. Que dado é esse? Por que esse dado é revelador? E note,
Não é um achismo, não é uma opinião, não é algo da cabeça do autor do texto, é o levantamento do MP de São Paulo, certo? Não é opinião, é um dado, é um fato. Cuidado para não confundir fato com opinião, hein? Isto aí é um fato. Qual é o dado revelador? 2/3 dos jovens infratores da capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai dentro de casa. Além de não viverem com o pai, 42% não têm contato algum com ele e 37% têm parentes com antecedentes criminais. Então veja, o primeiro parágrafo ele já é bem significativo porque ele já comunica alguma coisa, ou ele já se comunica de alguma forma com o título. O título fala a importância da família estruturada. O adjetivo não está ali gratuitamente, não caiu de paraquedas ali. O adjetivo estruturada foi colocado por uma razão. O que o autor quer dizer com família estruturada? Segundo o primeiro parágrafo, está muito claro, existe uma relação, o dado é revelador, mas existe uma relação íntima e irrefutável. Continuo dizendo para você prestar atenção, não é opinião. Não é uma opinião. Vamos discutir isso, eu acho que não é achismo, é dado, é fato. Existe uma relação íntima entre jovens infratores, jovens que cometem infrações e as famílias das quais eles fazem parte, que não são famílias estruturadas. Existe uma relação íntima. Ele está fazendo aí um retrato do universo dos jovens infratores e está mostrando que um número expressivo desses jovens não tem um pai dentro de casa, não vivem com o pai, porque você pode às vezes não ter o pai dentro de casa, mas pode encontrar o pai X vezes por semana, por quinzena ou por mês, não é? Segundo o texto, 42% não tem contato algum, e 37% parentes com antecedentes criminais. Então, está muito claro que existe um dado que a gente não pode desprezar. Referência. Nosso comportamento na sociedade, ele é fruto, muitas vezes, do que a gente tem como referência. Né? Ou quando a gente não tem. Então o texto é fatalista e está determinando que se um jovem não tiver o pai dentro de casa, ele vai ser um criminoso. Não. Mas eu não tive meu pai dentro de casa e não entrei para o crime. Que bom, mas o texto não está falando disso. O texto está dizendo 37% assim, 42% assim, não está dizendo 100%. Então o texto não está sendo fatalista, nem determinista, só está apresentando números significativos para a discussão. Ok? Tranquilo? Segundo parágrafo, vamos lá. O autor sai de um número genérico no primeiro para 2 exemplos específicos. Isso é muito interessante para sustentar a argumentação, para dar uma consistência, né? Ajudam a engrossar essas estatísticas os garotos Valdir e Gabriel, de 11 anos, morto em cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, depois de fugir da Guarda Civil Metropolitana, e Ítalo, de 10 anos, envolvido em 3 ocorrências de roubo só em 2016, morto pela Polícia Militar no início de junho, depois de furtar um carro na zona sul da cidade. O pai de Valdir, o primeiro garoto citado, né, é caminhoneiro e não vivia com a mãe. O de Ítalo está preso por tráfico, a mãe já cumpriu pena por furto e roubo. Então, no segundo parágrafo, o autor dá 2 exemplos, 2 casos, um garoto de 11 e um garoto de 10, sem contato com o pai. No caso de um garoto, inclusive, o pai já foi preso, né, ou está preso, a mãe também já foi, e esses garotos morreram. Então, são exemplos que ilustram o que foi dito no primeiro parágrafo. Ok? Bem tranquilo. Terceiro parágrafo, vamos lá. Atenção ao que o autor diz, ó. É certo que, percebeu? É certo que, não está dizendo assim, talvez, quem sabe, é certo que um pai presente e próximo ao filho faz diferença. Mas, mais que a figura masculina propriamente dita, faz falta uma família estruturada. Então, repare como o autor amplia e não se restringe a considerar família estruturada apenas um arranjo tradicional. Mulher, homem, né? Não é isso, ó. Mais do que a figura masculina propriamente dita, faz falta uma família estruturada, independentemente da configuração. E o que é uma família estruturada? Olha só como isso é claro, ó. Que dê atenção, carinho, apoio, noções de continência e limite
elementos que protegem os jovens em fase de desenvolvimento. O terceiro parágrafo é muito significativo. Primeiro, porque extrapola uma visão limitadora, restrita, de que família tem que ser homem e mulher. Ah, mas eu acho que família tem que ser homem e mulher. O problema é seu. Se você acha isso, é um direito seu, mas o autor do texto está indo além. E você, na hora de responder as questões, tem de considerar isso. Ok? Não é para você, dentro do seu mundo, da sua visão de mundo, responder as questões. É para prestar atenção no que está sendo dito aqui. E segundo o que ele diz, faz diferença, né? Uma família estruturada, a presença do pai, mas mais do que isso, a figura masculina, e a gente não vai entrar aqui em questões da psicologia para discutir isso, não é o caso, mais do que essa situação, a estruturação da família, ela está relacionada à atenção dada ao menor, à criança, ao carinho, apoio. Então vai ficar passando mão na cabeça. Não, olha aí, noções de continência e limite. Tem que também estabelecer limites para o jovem. É óbvio que quando não há um pai, quando não há uma figura masculina, ou quando não há uma família estruturada, um pai presente, isso não acontece. É esperar demais, é exigir demais, ou é querer demais que a mãe sozinha dê conta disso. Ainda mais no mundo de hoje em que geralmente as mães trabalham. Então uma mulher, ela tem um filho, tem que trabalhar para sustentar, para providenciar o sustento desse filho, e sozinha ter que dar conta de amor, carinho, atenção, noções de continência. E o pai simplesmente ignora a existência do filho, some no mundo, né? Aí o que a gente, com a visão predominantemente machista que a gente tem, faz? Ainda acusa a mãe. Essa mãe é frouxa, é omissa, é aquilo, bota um peso enorme na cabeça da mãe. O pai a gente nem critica, nem sabe às vezes que ele nem está nem aí. O pai está curtindo a vida. Né? E aí a gente acha que é um problema da mãe. É complicado isso, muito complicado. Então está muito claro que sem as noções de continência e limite, sem amor, sem carinho, na fase de desenvolvimento, né, a fase de maturação, a fase que ele está ali recebendo o que vai formar o caráter dele, isso tudo aí faz falta. Quarto parágrafo para a gente acabar esse bloco, vamos lá. A mãe e a avó, nessa família brasileira que cresce cada vez mais matriarcal, geralmente é a mãe e a avó que criam, né? Desdobram-se para tentar cumprir esses requisitos e preencher as lacunas, mas são atropeladas pela rotina dura. Muitas vezes não têm tempo, energia, dinheiro e voz para lidar com esses garotos e garotas que crescem na rua, longe da escola, em bairros sem equipamentos de esporte e cultura, próximos de amigos e parentes que podem estar envolvidos com crime. Então, candidato, está muito claro que o autor do texto apresenta aí um cenário, e a intenção dele com esse cenário, o texto vai continuar no próximo bloco, tá? A intenção dele com esse cenário não é passar a mão na cabeça dos jovens infratores, não é dizer assim, tá vendo, coitados, eles fazem o que eles fazem porque eles moram em lugares assim, têm família assada, eles são, na verdade, uns anjos. Não é nada disso. Não é nada disso. Quando se estuda a motivação, quando estudamos as causas da entrada dos jovens na criminalidade, a gente simplesmente enxerga fatores que precisam ser combatidos para minimizar isso. Então, quando a gente ataca esses fatores, não significa que a gente esteja livrando, tirando a responsabilidade do menor infrator, chegando para o menor infrator, batendo um pau. Isso aí, meu filho, comete mais infração mesmo, porque você, né, coitado, não teve orientação do pai, que bonitinho, só cometeu 3 crimes hoje, tem que cometer mais. Não é nada disso. Óbvio que não, ninguém vai bater palma para criminoso, ninguém vai bater palma para jovem infrator. É só uma maneira de enxergar a realidade dele e fazer um pouco de exercício, se colocar no lugar dele para imaginar. É óbvio que também isso não justifica nada, não é fatalista. Se tem essa realidade, vai entrar para o crime. Não, também não é isso, mas é muito mais difícil escapar dessa realidade vivendo nesse contexto. É isso que o texto está dizendo, tá claro? Muito bem, a gente tem que encerrar porque tem 30 minutos. Eu tenho mais alguns parágrafos para ler. Eu volto no próximo bloco dando sequência à leitura do texto.